As luzes do auditório se apagaram e o silêncio caiu sobre a multidão de quase 40.000 pessoas. Um único holofote atravessou a escuridão, pousando em Billie Eilish quando ela subiu ao microfone. Seu cabelo foi tingido de um tom desbotado de verde elétrico, seu moletom oversized e desfiado nas bordas. A batida começou suavemente, pulsando como um batimento cardíaco, e então sua voz soou, não em melodia, mas em palavras. Este não é apenas um concerto, disse ela. Isto é resistência. Isto é para cada jovem silenciado, para cada manifestante arrastado. Nós vemos você. E não vamos nos calar. A multidão entrou em erupção. Os telefones iluminavam-se como vagalumes no escuro. Na manhã seguinte, o clipe viralizou, compartilhado por ativistas, artistas, estudantes e até alguns políticos. Mas nem todos aplaudiram. Na terceira manhã, Billie recebeu uma convocação oficial. O Departamento de Segurança Interna, em colaboração com procuradores federais, acusou-a de sedição pública e de incitação à agitação sob o disfarce de expressão artística. Embora de natureza simbólica, o processo ganhou as manchetes. Uma estrela pop global a ser arrastada para tribunal pelo governo do ZEUA? Era um circo à espera de acontecer. A sua equipa jurídica pediu-lhe que os deixasse tratar de tudo. Mas Billie recusou. Se me quiserem calada, disse ela, terão de me ouvir primeiro. A sala de audiências no primeiro dia estava lotada além da capacidade. Repórteres, juristas, jovens ativistas, todos amontoados nos bancos. A juíza que preside, a juíza Maureen Caldwell, conhecida por seu comportamento sem sentido e decisões passadas contra o ativismo de celebridades. Billie entrou na sala de audiências sem maquilhagem, vestindo uma simples roupa preta. Sem comitiva. Sem teatralidade. Apenas presença. O oficial de justiça chamou a sala para ordenar. As câmaras foram proibidas, mas do lado de fora, um mar de jovens entou suas letras nas escadarias do tribunal. Eu sou o bandido, dizia uma faixa, riscada e substituída por Eu sou a garota barulhenta. Ouça. O juiz Caldwell olhou para Billie com o tipo de ceticismo reservado àqueles que ousaram misturar cultura com confronto. Senhora Eilish, começou ela, você entende a gravidade das acusações contra você? Billie assentiu calmamente. Entendo que estou sendo punido por dizer coisas que algumas pessoas não querem ouvir. Um farfalhar de murmúrios ecoou pela sala de audiências. A acusação pintou Billie como um ícone imprudente com muita influência. A sua música, afirmavam, mascarava apelos insidiosos à ação. Eles apresentaram evidências, suas letras, postagens nas redes sociais, discursos em comícios. Eles mostraram imagens de protestos que supostamente eclodiram após seus shows. Mas Billie nunca desviou o olhar. Ela assistia a cada vídeo, a cada comentário, como se os memorizasse. Não com medo, mas com intenção. Quando o juiz recessou para o dia, Billie saiu para uma parede de lanternas. Mas não falou com os jornalistas. Naquela noite, em seu quarto de hotel, ela escreveu. Não canções, mas declarações. A arte sempre foi um espelho, rabiscou num caderno de couro. Mas talvez desta vez, seja um martelo também. Ela olhou pela janela para a fila de pessoas ainda acampadas do lado de fora. Alguns seguravam cartazes. Outros apenas se sentaram em solidariedade silenciosa. Já não se tratava apenas dela. Tratava-se de vós. E Billie Eilish estava apenas começando. O segundo dia começou sob um céu cinzento, como se até o tempo sentisse o peso do que estava prestes a acontecer. Dentro da sala de audiências, o ambiente foi carregado. A juíza Caldwell sentou-se com precisão mecânica, óculos empoleirados no nariz. Billie sentou-se em silêncio ao lado de seu consultor jurídico nomeado pelo tribunal, não um advogado de registro, apenas alguém designado para ajudar nos procedimentos, já que ela havia renunciado a um advogado formal. O procurador Victor Langley levantou-se. Um experiente advogado do governo no final dos seus 50 anos, Langley era conhecido por sua presença dominante e eficiência implacável. Ajustou a gravata, alisou as notas e aproximou-se do banco. Sua honra, começou ele, o que estamos tratando aqui não é de um artista sob escrutínio, mas de um movimento disfarçado de música. A senhora Eilish, através de sua celebridade e manipulação lírica, incitou a desconfiança nas instituições governamentais e alimentou diretamente assembleias ilegais. Virou-se para Billie, com a voz afiada. A plataforma dela não é benigna. É um megafone. E quando ela diz queima o silêncio, as pessoas saem às ruas. Alguns com sinais. Alguns com pedras. Suspiros da plateia. O juiz deu um olhar de alerta. Langley publicou um vídeo, um clipe de um protesto recente em que um grupo de jovens bloqueou um comboio do governo, entoando versos de uma das músicas de Billie.
Ao fundo, sua voz brotou de um alto-falante portátil: acabamos de sussurrar. Os olhos de Billy se estreitaram. Inclinou-se ligeiramente para a frente, observando atentamente. A liberdade de expressão, continuou Langley, tem limites. E quando as palavras provocam a ação caótica e ilegal, essas palavras se tornam armas. Ele deixou a frase parar no ar. Billy levantou-se lentamente. Gostaria de responder. O juiz Caldwell arqueou uma sobrancelha. Você vai ter sua chance, senhora Eilish. Por enquanto, sente-se. Mas Billy não se sentou. Meritíssimo, este não é um julgamento criminal. É uma performance. Não a minha, a dele. A sala mexeu. Sente-se, senhora Eilish, repetiu Caldwell, com a voz afiada. Billy fez uma pausa e cumpriu. Langley retomou. Ele apresentou um tópico nas redes sociais postado por Billy 2 dias antes de seu polêmico show. Nela, ela escreveu: ninguém consegue silenciar o grito de uma geração. Não mais. Langley tirou a captura de tela impressa para obter efeito. Uma linguagem como esta mina a paz, disse. Radicaliza. O juiz tomou notas sem expressão. Depois veio uma testemunha. Um ex-participante de um concerto, de apenas 18 anos, tomou a posição. Ele descreveu sentir-se eletrificado pelas palavras de Billy, como sua voz o fez sentir que a mudança era possível e necessária. Langley tentou transformá-lo em doutrinação. Mas o menino, trêmulo mas sincero, acrescentou algo sem roteiro. Ela não nos disse o que fazer. Ela lembrou-nos que éramos importantes. Foi o suficiente. Langley suspirou, visivelmente irritado. Quando o tribunal recessou para almoçar, Billy sentou-se sozinha em um banco no corredor. Um repórter tentou se aproximar, mas ela acenou para ele. Na mão, segurava um pequeno pedaço de papel dobrado. Um fã tinha-lhe entregue naquela manhã. Dizia: eles costumavam dizer que meninas como você deveriam ficar quietas. Obrigado por ser barulhento. Billy sorriu levemente. Dentro da sala de audiências, Langley estava confiante. O público não entendia os meandros da segurança nacional. Mas o tribunal conseguiu. Ele ganharia isso pela letra da lei, mesmo que perdesse o espírito dela. O que ele não sabia, o que ele não poderia saber, era que Billy não estava construindo uma defesa. Ela estava construindo uma revelação. E quando ela finalmente se levantou para falar, não seria apenas sua voz ecoando pela sala de audiências. Seria de uma geração. O terceiro dia começou sem música. Sem multidões, sem cânticos. Apenas uma quietude que se instalou sobre o tribunal como nevoeiro. Billy chegou cedo, sozinha, de novo. A sua equipa tinha-se oferecido para a acompanhar, protegê-la do caos mediático, mas ela recusou. As câmaras não a assustaram. O silêncio sim. Dentro da sala de audiências, o procurador já esperava, com os seus ficheiros arrumados em ordem militante. A juíza Caldwell entrou poucos minutos depois, com a expressão elegível como sempre. Sentou-se, bateu o martelo uma vez e sinalizou o início dos trabalhos do dia. Langley não perdeu tempo. Sua honra, disse ele, levantando-se, eu me movo para introduzir um novo conjunto de exposições, transcrições das recentes entrevistas de podcast da Sra. Eilish, onde ela expressa desdém direto pela atual administração e questiona a legitimidade da supervisão federal sobre a liberdade de expressão. Caldwell assentiu. Prossiga. As gravações começaram a tocar. A voz de Billy ecoou pela sala, não irritada, não agressiva, mas pontiaguda. Não se trata de odiar o sistema, disse ela em um vídeo. Trata-se de exigir que o sistema evolua. Está quebrado. Senti-mo todos os dias. Langley fez uma pausa no áudio. Esta é uma celebridade com mais de 150 milhões de seguidores, disse ele. As suas palavras chegam às nações, não apenas aos fãs. E com esse tipo de poder vem a responsabilidade legal. Dirigiu-se ao juiz. Não estamos a tentar censurar um artista. Estamos a tentar evitar um colapso da confiança pública. A sala de audiências estava tranquila. Caldwell ajustou os óculos. E, no entanto, Sr. Langley, ainda estou à espera de provas de que só as palavras atingem o limiar da sedição. O procurador ficou tenso. O contexto, meritíssimo. As suas palavras são a faísca. Os protestos, o desafio, são o fogo. Billy ficou de pé. Então, talvez, disse ela suavemente, é o fogo que precisa ser compreendido. Suspiros se espalharam pela sala. O juiz encarou a senhora. Eilish, você não tem permissão para falar por sua vez. Mas Billy não se sentou. Ela caminhou lentamente até a frente do tribunal e colocou um único livro na mesa de provas, a Constituição dos Estados Unidos.
Gostaria de entrar nesta como a minha única exposição, disse ela. A sala caiu em completo silêncio. Caldwell olhou por cima dos óculos, intrigado. Explicar. Billy virou-se para enfrentar todos. Você fica perguntando se minhas palavras causaram algo ilegal. Mas algum de vocês perguntou se o que está acontecendo fora deste tribunal é legal? Já leu a primeira emenda? Quer dizer, não interpretou, mas realmente leu? Ela abriu o livro. O Congresso não fará nenhuma lei, cerceando a liberdade de expressão, leu em voz alta. Não diz exceto quando deixa as pessoas desconfortáveis. Não diz a menos que o orador seja famoso. Langley interrompeu. Esta não é uma aula de civismo, senhora Eilish. Não, disse ela, agora mais alto. É um tribunal. E estou a ser julgado por expressar o que milhares têm muito medo de dizer. A juíza levantou a mão. Já chega. Mas Billy não estava acabada. Eu não comecei uma guerra, disse ela. Comecei uma conversa. Se isso é crime, então a Constituição também é culpada. Silêncio morto. Mesmo Langley não tinha nada a acrescentar. A jurada sentou-se na cadeira, com os dedos empinados, os olhos fixos em Billy como se ela a estivesse vendo pela primeira vez, não como uma estrela pop, mas como algo totalmente diferente. O quarto recuou para o dia. Ninguém se moveu por vários segundos depois que o martelo bateu. Lá fora, as ruas estavam mais cheias do que nunca. Mas ninguém gritava. Eles eram apenas, esperando. À espera da próxima palavra. Ao quarto dia, o tribunal tinha se transformado num monumento de ajuste de contas público. As calçadas foram inundadas com cartazes escritos à mão, alguns cobertos de plástico para proteger contra a garoa que começou durante a noite. O silêncio é uma sentença, dizia um. Outro simplesmente disse, fala, Billy. Lá dentro, as portas da sala de audiências abriram-se. Billy entrou tranquilamente, vestindo a mesma roupa preta de antes. Foi intencional, ela queria ser vista como constante, fundamentada, imóvel. Mas hoje, algo foi diferente. Na mão dela estava uma carta. Um envelope de uma única página com um selo oficial do governo. Tinha-o recebido na noite anterior, deslizada para debaixo da porta do quarto de hotel por um estafeta anônimo. Quando o juiz entrou e o tribunal foi chamado a ordenar, Billy permaneceu de pé. Aproximou-se do banco. Meritíssimo, antes de começarmos, peço respeitosamente que submetam esta carta aos autos. O juiz Caldwell levantou uma sobrancelha, mas gesticulou para que o oficial de justiça a recuperasse. Ela leu em silêncio. Seus olhos escanearam a página uma vez, depois novamente, mais lenta desta vez. Ela sussurrou algo para seu funcionário, em seguida, limpou sua garganta. Isto é inesperado, murmurou. Conselheiro Langley, você já viu isso? Langley se aproximou, pegou o documento e franziu a testa. A assinatura na parte inferior fez seus olhos se contorcerem. Era de um juiz federal aposentado, um dos autores originais do Patriot Speech Limitation ACT. E foi um pedido de desculpas. A carta confessava que a lei usada para acusar Billy nunca foi feita para ser aplicada ao discurso artístico. Admitiu que a linguagem era vaga, armada, o mais condenável, que o caso de Billy era precisamente o tipo de uso indevido que o autor temia. Langley gaguejou. Meritíssimo, isto não é admissível. Não faz parte da evidência original. Poderia ser fabricado. Mas Caldwell interrompeu-o. Senhor Langley, o autor desta carta é um ex-colega. A sua identidade não está em causa. Ela voltou para Billy. Você entrou em contato com esse indivíduo? Billy balançou a cabeça. Não, senhora. Acho que ele estava ouvindo. Houve um momento de pausa sem folgo. Então, pela primeira vez, o juiz se inclinou para trás, não por autoridade, mas por algo que quase se assemelhava à reflexão. Vou permitir que esta carta fique registada, disse em voz baixa. Embora não negue a lei tal como está escrita, acrescenta, perspectiva. Langley parecia pronto para objetar novamente, mas não o fez. A energia da sala de audiências mudou. O público, antes apenas observadores, agora se sentia como participantes silenciosos de algo maior do que o procedimento. Billy virou-se e voltou para o seu lugar. Nas suas mãos ainda estava a Constituição, mas agora, também, a contradição. Durante o recreio, um jornalista a alcançou no corredor. Billy, você sente que está ganhando? Ela deu-lhe um olhar que não era presunçoso nem derrotado. Não se trata de ganhar. É sobre acordar. Ele piscou. Para quê? A ideia, disse ela, de que verdade e volume nem sempre chegam na mesma frase. Ela abriu a porta do tribunal e desapareceu atrás dela. Lá dentro, um funcionário enviou um bilhete ao juiz Caldwell. Leia-se,
O sentimento social em torno do julgamento atingiu níveis recordes. Manifestações lideradas por jovens crescem em 12 cidades. Tudo pacífico. Caldwell dobrou o papel e deslizou para debaixo da pasta. Pela primeira vez desde o início do julgamento, ela sussurrou em voz alta, não para o tribunal, mas para si mesma. Não estamos apenas a julgá-la. Ela bateu na caneta uma vez. Também estamos sendo julgados. A manhã do quinto dia começou novamente com silêncio, mas, desta vez, foi estratégico. Nenhuma multidão cantando. Sem música. Apenas milhares de jovens sentados nos degraus do tribunal, com a boca coberta por fita adesiva com uma palavra escrita, FAO. No interior, o ar estava apertado com expectativa. Billy sentou-se em silêncio, rabiscando algo em seu caderno, enquanto Langley se preparava para apresentar o que ele chamou de evidência mais crítica até agora. A juíza entrou, de roupão crocante, olhos a espreitar a sala como se preparasse para uma mudança de tom. Sua honra, começou Langley, agora apresentamos comunicações entre a senhora Ailis e várias organizações não-governamentais, nas quais ela não está apenas defendendo a desobediência civil, mas ajudando a coordená-la. Ele clicou em um controle remoto. Telas iluminadas com correntes de e-mail, registros do Discord e até mensagens curtas de vídeo que Billy gravou para grupos de protesto no exterior. Isto não é apenas expressão, disse Langley, com a voz erguida. Isso é mobilização. Isto é subversão. E isso, ele fez uma transcrição, é internacional. A sala de audiências agitou-se. Os olhos de Caldwell fecharam-se em Billy. Isso é preciso? Billy ficou de pé. Sim, disse ela. Falo com ativistas. Apoio aqueles que resistem pacificamente. Acredito na solidariedade global. E você nega ter ajudado a organizar qualquer forma de agitação? Ajudei a organizar a consciencialização, respondeu. Se isso causa agitação, talvez não seja a consciência que é o problema. Langley avançou. A lei não protege aqueles que inspiram ações que perturbam a ordem pública. Mas quem define a disrupção? Perguntou Billy, com a voz firme agora. Você? Eu? Ou as pessoas que vivem sob ele? Houve uma agitação no fundo da sala. Um repórter do New York Times tinha acabado de receber um alerta de ruptura. Ele sussurrou para o colega. Depois, outro burburinho, telefones a acender-se nos bolsos da plateia. O juiz Caldwell notou. Está a acontecer alguma coisa? O funcionário se aproximou dela, sussurrando. Ela assentiu solenemente. Senhora Ailis, disse ela, você pode querer estar ciente de que sua mensagem ecoou. Uma transmissão ao vivo tinha acabado de começar no Washington Square Park. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram, estudantes, artistas, professores, enfermeiros. E eles estavam fazendo exatamente o que Billy havia dito uma vez em seu clipe viral. Ficaram em silêncio. Mas presente. Uma única tela projetou seu rosto de discursos passados. Sem som. Apenas presença. Langley sentou-se, deflacionado. O juiz bateu no martelo dela. Vamos retomar esta tarde. Tribunal está suspenso por enquanto. Quando as pessoas saíram, uma jovem de no máximo 12 anos se aproximou de Billy com lágrimas nos olhos. Entregou-lhe um pedaço de papel. Era um desenho. Billy, de pé sobre um palco, boca coberta por fita adesiva. Acima da cabeça, mesmo que a silencie, ouvimos-la. A mão de Billy tremeu ligeiramente quando ela dobrou o desenho e o enfiou em seu caderno. Ela saiu para a luz. A multidão silenciosa dividiu-se por ela como água. Algures ao longe, uma guitarra tocava 2 acordes simples. Sem palavras. Apenas música. Mas, desta vez, o silêncio cantou. Naquela tarde, o tribunal parecia menos um edifício e mais um relógio. Todo mundo sentiu isso, o caso não era mais apenas sobre Billy. Era sobre o que o tribunal representava e o que poderia deixar de defender. O juiz Caldwell abriu a sessão com um tom calmo e deliberado. Antes de prosseguirmos, solicitei um historiador constitucional para testemunhar. Trata-se de um passo invulgar, mas o contexto exige-o. Langley parecia cego. Meritíssimo, oponho-me, esta não é uma audiência de revisão constitucional. É um julgamento que agora implica significado constitucional, rebateu Caldwell. A menos que você planeje processar toda a primeira emenda, senhor Langley, você vai sentar e ouvir. Entra em cena a doutora Evelyn Chambers, uma mulher tranquila, de cabelos prateados, com olhos de aço. Aproximou-se do stand, colocou uma pasta grossa e ajustou os óculos. Doutor Chambers, disse Caldwell, você analisou as acusações contra a senhora Ailis. Qual é a sua opinião de especialista?
Chambers olhou para Billy, então começou. A lei de limitação do discurso patriota é um ponto fora da curva legislativa. A sua ambiguidade permite uma aplicação seletiva, muitas vezes contra vozes dissidentes. Historicamente, leis como esta surgem em tempos de medo, pós-guerra, pós-ataque, pós-crise. Raramente suportam o escrutínio sob a luz do sol legal. Ela fez uma pausa. O discurso em questão é apaixonante, desconfortável e impopular em certos círculos. Mas não é ilegal. Quando muito, é essencialmente americano. Suspiros ecoaram. Langley ficou de pé, agarrado a qualquer coisa. Mas não é perigoso permitir que celebridades tenham tanta influência descontrolada? Chambers sorriu suavemente. Influência não é crime. Influência sem responsabilização pode ser. Mas a responsabilização deve ser legal, não política. E o que a senhora Eilish fez, em sua essência, foi usar um microfone, não um molotov. Os olhos de Billy fecharam-se com os de Chambers. Foi a primeira vez que viu alguém fora da sua geração a recebê-lo. Langley aproximou-se do stand com desespero. Doutor Câmaras, o senhor está sugerindo que a própria lei é inconstitucional? Estou a sugerir, disse calmamente, que quando as leis são usadas não para proteger os cidadãos, mas para os silenciar, já falharam o seu propósito constitucional. Caldwell exalou profundamente, como se as palavras tivessem caído pesadas em seu peito. O juiz voltou-se para Billy. Você permaneceu notavelmente composta, senhora Eilish. Presumo que tenha preparado alguma coisa para a sua declaração final? Billy assentiu. Ela se levantou, caminhou lentamente até o centro da sala de audiências e desdobrou uma única folha de papel. Isto não é só sobre mim, começou por dizer. É sobre cada aluno com medo de falar, cada artista dito para diluir sua visão, cada professor forçado a pular capítulos da história. Trata-se da erosão da confiança nas próprias ferramentas destinadas a proteger a expressão. Ela segurou o papel. Esta é uma página de um livro didático proibido. Descreve os tiroteios no estado de Kent, onde estudantes foram mortos por protestarem pacificamente. Eu carrego porque a história se repete. A não ser que alguém faça barulho quando tenta sussurrar o seu retorno. Ela dobrou a página e colocou-a ao lado da Constituição na mesa de provas. Eu descanso o meu caso. Sem mais perguntas. Sem contestações. A sala de audiências ficou suspensa no tempo. E, pela primeira vez, o juiz Caldwell não suspendeu a sessão com um martelo. Ela simplesmente disse, vamos nos reunir novamente amanhã. Mas suspeito que a história já o fez. Do lado de fora, a multidão ficou em silêncio mais uma vez. Mas o silêncio já não parecia rendição. Parecia esperar que a história escolhesse um lado. O último dia chegou como uma tempestade silenciosa, céu cinzento, garoa suave e uma sala de audiências fervilhante com eletricidade contida. Billy ficou no corredor antes de entrar na sala de audiências, ladeada não por advogados, mas por sua mãe e seu irmão mais velho, Phineas. Ninguém falou. Não precisavam. O peso do que estava por vir eclipsou a própria linguagem. Lá dentro, a multidão tinha crescido. Até antigos adversários políticos apareceram, alguns disfarçados. Os alunos seguravam cartazes de papelão molhados do lado de fora das janelas, verdito ou voz. O juiz Caldwell entrou sem cerimônia. Ela não olhou para cima enquanto organizava os trabalhos finais à sua frente. O funcionário inclinou-se para sussurrar algo. Estamos prontos para prosseguir, disse Caldwell. Langley permaneceu sentado. Seu rosto estava pálido, as mãos apertando sua caneta com força suficiente para deixar amassados. Senhora Eilish, começou o juiz, antes de emitir minha declaração final, há mais alguma coisa que você queira dizer? Billy ficou devagar. Aproximou-se do pódio, não com fogo, mas com quietude. Sei que já me chamaram muitas coisas neste tribunal, começou por dizer. Uma ameaça, um instigador, um manipulador. Mas o que eu sou, é um espelho. Se o sistema tem medo do que vê em mim, talvez não seja eu que precise mudar. A sala de audiências manteve-se em silêncio. As palavras importam, continuou. Mas quando as leis transformam as palavras em armas, não é o discurso que é perigoso. É o silêncio. Foi por isso que continuei a falar. Ela deu um passo atrás. Sem dramas. Apenas verdade. O juiz Caldwell assentiu. Virou-se para o camarote do júri. 12 homens e mulheres que tinham sido instruídos a não deixar que a paixão se sobrepusesse aos princípios. 12 pessoas que tinham acabado de assistir não a um criminoso, mas a um cidadão, permanecem inabaláveis na tempestade. O júri pode agora proferir a sua decisão. O capataz ficou de pé. Encontremos a ré, Billy Eilish, não é culpado de todas as acusações.
Suspiros irromperam. Então aconteceu uma coisa estranha. O juiz sorriu. Não por aprovação, mas por algo mais profundo. Alívio. Este tribunal está suspenso, disse ela, batendo o martelo. Os repórteres explodiram em movimento. Os obturadores da câmara clicaram como tiros. Mas Billy ficou lá. Ainda. Silencioso. Uma tempestade dentro de si. Do lado de fora do tribunal, a multidão recebeu a notícia. Mas nenhum aplauso subiu. Sem cânticos. Em vez disso, em completa sincronia, todos se sentaram. Em silêncio total. E de dentro do mar de corpos, uma figura estava de pé, uma jovem segurando um cartaz. Desta vez, nós falamos. Mais tarde naquela noite, #Cardinal W.S. Pocknoylistan tendência em todo o mundo. Billy voltou para o hotel, exausta além da medida. Em sua cama havia um bilhete. Foi escrito à mão, sem assinatura. Dizia: Você não ganhou o caso. Você nos lembrou porque lutamos contra eles. Ela dobrou o papel. O mundo tinha mudado, mas silenciosamente. Não com um estrondo. Com um sussurro que se recusou a morrer. 3 dias se passaram desde o verdito. Billy pensou que a liberdade se sentiria como a luz do sol. Em vez disso, parecia vidro, transparente, frio e pronto para se quebrar. As ruas eram tranquilas, muito tranquilas. Não de calma, mas de vigilância. O seu quarto de hotel era agora uma cela de vigilância. Agentes à paisana vagavam no lobby, fingindo ler jornais. O seu gerente recebeu uma chamada anônima: diga à sua cliente para manter a boca fechada. O próximo julgamento não será tão educado. As manchetes viraram como moedas. Alguns leram: Billie Eilish, defensora da democracia. Outros: Popstar manipula tribunal com influência de celebridades. A nação estava dividida. Billy sentou-se em um pequeno estúdio, em algum lugar à beira de DC, assistindo a uma audiência no Senado sobre seu julgamento. Um congressista chamou-lhe um precedente perigoso. Outro chamou-lhe um lembrete necessário. Ambos erraram o ponto. Ela desligou a TV. Uma batida à porta. Era Nadia, sua assistente de longa data, segurando uma pequena caixa. Isso veio para você. Sem remetente, sem endereço de retorno. Billy abriu cuidadosamente. No interior, envolto em pergaminho liso, havia uma única microcassete. Uma nota foi gravada nele. Eles não têm medo de você. Eles têm medo do que acontece se os outros deixarem de ter medo também. Abaixo da mensagem, um acronimo: PSL. Liga de Discurso Público. Um grupo de liberdades civis agora extinto que desapareceu há uma década após a repressão política. Muitos pensavam que tinha sido totalmente desmantelado. Billy olhou para o. Sabe o que é isso? Nadia perguntou. É uma armadilha ou uma tocha? Respondeu Billy. Ela deslizou em um velho gravador que Nadia havia retirado do armazenamento. A estática encheu a sala, então uma voz apareceu. Masculino. Estável. Experiente. Se você está ouvindo isso, significa que o primeiro julgamento terminou. Mas haverá um segundo. Não contra você, contra a ideia de você. O sistema não teme mártires. Teme o ímpeto. A voz listou links criptografados, endereços de servidor, instruções para comunicação segura. Uma nova infraestrutura de resistência. Nadia parecia atordoada. É isto, como um movimento clandestino. Billy não respondeu. Ela já estava tomando notas. A reação tinha começado, não apenas da mídia ou do governo, mas das próprias leis que alegavam protegê-la. E no entanto, o fogo não tinha diminuído. Tinha-se espalhado no subsolo. Mais tarde naquela noite, Billy tweetou uma frase. Se eles ainda estão assistindo, significa que ainda estamos ganhando. A publicação recebeu 19 milhões de retweets em 12 horas. Mas essa não foi a parte mais chocante. A parte mais chocante foi quem lhe enviou uma mensagem a seguir. Um juiz federal. O texto limita-se a ler. Encontre-me. Sem telefones. Sem imprensa. Amanhã. 19 horas. Lincoln Memorial. O sistema não foi feito lutando. Mas Billy também não. O Lincoln Memorial à noite parecia um fantasma da democracia, solene, vasta, e quando com o peso de promessas tácitas. Billy chegou pouco antes das 19 horas. Ela usava um moletom simples, calça jeans preta, sem maquiagem. Um capuz sombreava seu rosto enquanto ela subia os degraus de mármore, sozinha, mas observada de todos os ângulos. Uma silhueta estava sob a estátua sentada de Lincoln. A mulher virou-se. Casaco de trincheira preto mais velho, lenço cinza escondido sob o colarinho. Nenhuma tag de nome. Mas Billy a reconheceu. Juiz Eleanor Marx.
Ela já havia sido selecionada para a Suprema Corte. Em vez disso, ela desapareceu da vida pública depois de se recusar a assinar um projeto de lei de vigilância de alto perfil. Não tenho muito tempo, disse Marks. Sua voz era firme, mas não indelicada. Eles também estão me observando. Então por que vir? Billy perguntou. Porque o sistema só sobrevive se as pessoas de bem se calarem. E tu, você forçou muitos de nós a fazer uma escolha. O juiz Marks entregou a Billy um envelope de Manila. Sem vestígios digitais. Isso não é evidência. É história. Billy abriu devagar. Dentro, fotocópias de memorandos internos, e-mails e atas de reuniões confidenciais do governo. Todos discutindo seu julgamento, asterisco antes mesmo que ele começasse asterisco. Eles planejaram sua acusação 6 meses antes de seu discurso, sussurrou Marks. Não foi sobre o que você disse. Tratava-se de garantir que ninguém mais tentasse dizê-lo. As mãos de Billy tremeram ligeiramente. Você quer que eu vaze isso? Perguntou ela. Não. Quero que compreenda que nunca esteve a ser julgado. A primeira emenda foi. Passou um longo silêncio. Então Billy perguntou, por que eu? Porque a sua voz não vem com o logótipo do partido. Porque eles achavam que você quebraria quando empurrado. E porque não o fez. Ela virou-se para sair. Billy chamou por ela, o que acontece agora? Marcas paradas. Agora? Ela exalou. Agora aperta o braço. E agora, você decide como afrouxá-lo. O juiz derreteu-se de volta às sombras, engolido pelos pilares. Billy caminhou sozinha para casa. Naquela noite, ela escaneou todas as páginas. Ela não os postou. Ainda não. Em vez disso, ela fez algo mais perigoso. Ela gravou um podcast, anônimo, criptografado e cru. Nele, ela não citou nomes. Ela não acusou. Ela contou uma história. A história dela. Viajava tranquilamente, passava de telefone em telefone como um segredo sussurrado. Em 48 horas, chegou a mais de 70 países. O podcast terminou com estas palavras. Se sua voz treme quando você fala, você não é fraco. Você é humano. E eles não temem a perfeição, eles temem a prova de que ainda nos importamos. Em algum lugar dentro de uma agência federal, um analista fez uma pausa no arquivo. Ele clicou em replay. Em seguida, pegou o telefone. E pressionou record. A revolução não estava a ser televisionada. Estava a ser ouvida. 1 ano depois. Sem custos. Sem mais ensaios. Nenhum pedido público de desculpas. Mas o silêncio em si era revelador. Nos meses que se seguiram ao seu podcast Underground, algo mudou, não no governo, mas nas pessoas. Na Turquia, uma jovem em Ankara citou as últimas palavras de Billy durante um protesto estudantil. Em Seul, estudantes universitários picharam eles temem um impulso nas escadarias do Ministério da Justiça. Na Nigéria, estudantes do ensino médio usaram a voz de Billy em uma campanha no TikTok para protestar contra o fechamento de escolas. A sua voz tornara-se a voz de todos. E, no entanto, Billy desapareceu dos palcos. Ela cancelou sua turnê. Ela evitou as câmaras. Escreveu, mas não publicou. Ela não estava se escondendo, apenas incubando. Depois veio a audiência. Um fórum internacional anual realizado em Haia, destinado a chamar a atenção para as ameaças à democracia. Ninguém esperava que Billy estivesse presente. Mas ela não compareceu apenas. Ela fez a curadoria da apresentação final. As luzes escureceram. Sem introdução. Sem hino. Em vez disso, uma a uma, 10 raparigas de 10 países diferentes subiram ao palco. Cada um usava preto. Cada um tinha uma página. Eles leram a história dela. Linha por linha. Língua por língua. Lágrima por lágrima. Não como fãs. Não como ativistas. Mas como testemunhas. Billy sentou-se na primeira fila, lágrimas se formando, mas nunca caindo. Quando a última menina terminou, não houve aplausos. Apenas um silêncio tão profundo, parecia santo. Então alguém se levantou. Depois, outra. Uma ovação silenciosa varreu a sala. Mais tarde naquela noite, Billy publicou uma foto. Era apenas um muro. Grafificado em negrito, o sistema está mais alto. Fale mais alto ainda. Sem legenda. Sem hashtags. Tornou-se viral em 15 minutos. Os governos lutaram para descredibilizá-la. Os meios de comunicação debateram seu legado. Mas nada disso importava. Porque algures, numa aldeia, numa cidade ou numa sala de aula, alguém ouviu a sua voz. E encontraram o seu.